Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Estilo. Você já sabe que vem conteúdo de muita importância por aí para você, para sua família, para os seus amigos. E olha, o assunto hoje interessa muito, sabe a quem? Aos homens, é verdade. Claro que também às mulheres, mas especialmente aos homens. A gente vai falar hoje sobre fertilidade masculina, sobre urologia. São assuntos, ó, que você não vê por aí toda hora, não. Então a oportunidade é agora de aprender, de saber mais. E é claro, ficar atento e atenta, fica aí comigo, tá bom? Vou apresentar primeiro o meu convidado, né, gente? Ele é urologista e andrologista, doutor Eduardo Murter. Seja muito bem-vindo e obrigada pela presença. Ana, eu tenho que te agradecer muito pela oportunidade, é uma oportunidade de poder transmitir para o pessoal o nosso conhecimento, para poder ajudar as pessoas que estão atrás da fertilidade. A gente fala da infertilidade masculina, mas é do casal. Com É um certeza. casal é um casal infértil. No final das contas, é um casal. Então, indiretamente, a gente está falando de infertilidade em geral, mas com certeza com um foco maior na masculina. E falando sobre família, afinal, isso é de extrema importância para quem quer constituir uma família, ter filhos. Então, olhar esse lado da saúde é muito importante. Agora, a primeira questão: muita gente não sabe o que é andrologia. Explica para o pessoal que está assistindo a gente. A andrologia é uma subespecialidade urológica que tem como principal foco a saúde do homem. Quando a gente está falando de saúde do homem, a gente está falando não é só de câncer de próstata, por exemplo. Uhum. A gente está falando de distúrbios hormonais, infertilidade masculina e medicina sexual. Disfunção erétil, ejaculação precoce, curvatura progressiva do pênis, que chama doença de Peyronie, próteses penianas. Aham. Então a gente está falando de uma coisa um pouquinho mais focada na parte genital, parte reprodutiva. Tá? Sim, a urologia seria então algo mais voltado, por exemplo, para alguma pedra nos rins, uma infecção urinária ou não? Urologia seria assim, vamos supor, é um termo mais abrangente. Dentro Aham. da urologia tem uma área específica. Por exemplo, tem uro-oncologia, a gente tem Ah. disfunções miccionais, distúrbios hormonais, que está lá no caso dentro da andrologia. Aham. Então, são pequenas subespecialidades, são pequenos nichos de tratamentos, onde as pessoas, por exemplo, a gente identifica talentos, tem médico que tem mais talento para uma coisa do que para outra, tem mais Aham. aquela paixão, aquele gosto de tratar, de fazer desempenhar aquele determinado papel, para ele fica mais prazeroso e pode ajudá-la a ficar, inclusive, fornecer um tratamento melhor para o paciente, Sim, ou né? seja, dentro da urologia ali a gente consegue entender que tem várias áreas e cada especialista se adequa a uma ou É, gosta mais de uma. E aí é importante também o paciente entender que, apesar de ser uma coisa ampla, ele consegue ter uma especialidade dentro daquilo, sendo o caso dele, né? sim, a urologia, graças a Deus, ela fornece essa opção pra gente, né? Aham. Cada um vai tomando o seu caminho, né? Acho que a vida é desse jeito. Então, falando da urologia, que é um tema mais conhecido assim, quais são as principais queixas no seu consultório aí dos pacientes? Olha, hoje, assim, o carro-chefe mesmo é infertilidade. Eu trabalho numa clínica de reprodução, a Huntington Procriar, Clínica Huntington Procriar de Medicina Reprodutiva. Hoje nós somos aí, posso dizer que nós somos o maior aqui de Minas Gerais, Olha tá? só. O grupo é muito grande, né? O grupo Aham, é multinacional. aham. Então, o meu consultório é meio viciado, né? Então, às vezes você consulta tanto infertilidade que você fica imaginando, gente, será que e se eu for infértil e tal, né? De tanto que De tanta presencia infertilidade. aquilo, que, Você né, vê fica. casos talvez que seja novo, assim, e aí você É, pensa, poxa, tudo pode é, acontecer, né? infertilidade é aquilo que envolve a própria disfunção sexual. O Sim, paciente que está infértil, ele começa a ter. Isso afeta a dinâmica do casal. sim. Então, eles já deixam de ter relação porque estão querendo ter relação para ter uma relação marcada para o dia fértil, começa a, começa a interferir, o A paciente ficar uma coisa meio que automática e distúrbio, não, né? vira um gatilho de distúrbio de ansiedade, vem ejaculação precoce. Ah, entendi. Então, acaba que você tem um pouquinho de cada coisa. E falando em fertilidade, como que você avalia a fertilidade de um homem? Ó, a avaliação fértil, ela começa com o espermograma, né? Uhum. Claro, por exemplo,
A gente leva em consideração o histórico na avaliação, na anamnese, a gente examina o paciente, busca sinais que possam contribuir para a gente identificar algo tratável. Por exemplo, uma varicocele, são varizes no escroto, né? Não sabia, sério? Sim, uma das principais causas que a gente pode tratar, levando em consideração a parte masculina, tá? Então, o espermograma, por exemplo, espermograma não é um teste de fertilidade, é um parâmetro. Só que a gente sabe que o paciente que tem os parâmetros normais, ele está dentro de uma estatística favorável para conseguir o objetivo. Sim. Então a gente joga tudo o que a gente tem de possibilidade de aumentar a chance do paciente, a gente vai atrás. No caso, os parâmetros seminais estão ruins. Por que está ruim? O que a gente pode melhorar? O que dá para intervir? Sim. Né? Então a gente, olha, eu falo isso com todos os pacientes. Olha, isso não é uma fábrica de bebê. Aqui não vende bebê. Exatamente. Ele acha que chegar e pagar um tratamento, fazer uma tipo assim, você vai fazer uma mágica, não, tô aqui, tô consultando, amanhã, não tudo demanda tempo, né? Quer fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, acha que vai dar certo com certeza 100%, não é assim. A gente oferece para o paciente uma chance de tratamento. Fala, olha, a cirurgia que a gente faz, por exemplo, num câncer de próstata, às vezes é a mesma de um paciente do outro, do mesmo tipo de tumor, do mesmo grau. Um salva, um consegue, às vezes, achar cura naquilo, outro não recupera. Quando você faz um corte, quando você sofre um corte acidental, por exemplo, um paciente tem uma cicatrização excelente, outro não tem. Cada um é um indivíduo mesmo, né? Quem cura é o paciente. O médico oferece o tratamento. Sim. E assim, por que tem casais que conseguem ter sucesso, né? Engravidam mais rápido, assim. E tem pessoas que demoram muito. Isso claro, tem que ter a fertilidade dos dois lados boa, né? Mas assim, é exatamente por isso? Os dois estão com a fertilidade ali, ok? É porque é multifatorial. Por exemplo, se você leva em consideração a mulher, você tem um dos fatores principais que a gente leva em consideração que altera muito a chance. E é das poucas coisas que a gente não consegue intervir é a idade. A idade, o óvulo da mulher tem a mesma idade dela. O homem, ele está renovando esses espermatozoides a cada 2, 3 meses. Mas qual que é a idade, assim, limite do homem? Até quantos, nos 80 anos ele está normal? Não, eu já fiz tratamento de pacientes com 83 anos que engravidaram. Mentira. No segundo, terceiro casamento. Falando sério? Como assim? Não dá certo, é porque, claro que é mais difícil tratar um homem de 80 e alguma coisa do que um de 30 e poucos. Tem pacientes de 20 e poucos lá também. Quando fica mais velho, fica mais difícil de tratar. Agora, a mulher vai ficando mais velha, vai perdendo aquela potência fértil. O ideal, por exemplo, quando vai um casal lá, você vê que está dentro da idade. Se eu chego e falo, olha, mesmo a gente tratando, fazendo os exames e tal, aconselho vocês, por exemplo, a terem filho até tal idade. Você chega a falar isso? Não. A gente está ali para ajudar, para oferecer um suporte, né? Sim. A gente não está ali para colocar muito limite nas coisas. É o desejo. Claro. Se for possível, a gente vai atrás. Eu não posso, não se deveria fazer isso aí, pelo menos é vender um sonho que não vai concretizar. Exatamente. Né? Então tem paciente que chega que é muito difícil. Tem, por exemplo, quando a gente está falando de azospermia, o paciente não tem a produção de espermatozoides, isso não quer dizer que ele não tem espermatozoide. Olha só. Mesmo quando ele não tem produção assim, né? Quando ele não está ejaculando espermatozoide. Entendi. Pode estar obstruído, pode não estar produzindo o suficiente para sair no sêmen. Entendi. Mas você pode conseguir encontrar esse espermatozoide dentro do testículo. Entendi. Com microscópio, com suporte mais avançado, né? Então, às vezes um não é um não, assim, um talvez. Agora, na mulher, qual que é a idade que já começa a ficar mais difícil de ter filho? Eu diria que a partir de uns 35, 36 anos, existe uma queda mais acentuada da fertilidade. Ela começa a ter uma curva mais íngreme para baixo. Mas também não é assim, não. O pessoal fala aí, parece que tá andando assim, vai cair num buraco. Tá normal, pum.
Mas eu ouvi dizer, Não por é assim. exemplo, que os homens, a partir dos 40 anos, Pioram também. pioram e também tem a probabilidade do filho nascer com alguma síndrome, é verdade isso? Sim, aumenta um pouco mais Pela parte do homem ou da mulher? dos dois. Ah, Mas, por exemplo, falando de homem, até a testosterona começa a cair a partir dos 40, ah, é? cai mais ou menos 1,6% por ano. Aham. 1,6% por ano a partir dos 40. Então, poxa, é uma hora. Se o paciente ele não tem, por exemplo, uma testosterona naturalmente mais alta, isso Ah. pode prejudicar. Tem Ah. outras coisas. Quando você vai ficando mais velho, dá tempo de todos os seus hábitos de vida que você teve até agora, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, isso tudo vai construindo um efeito negativo. Uma hora, às vezes, a conta chega mais cedo para uns que para outros. Também, então, quer dizer, o estilo de vida também influencia na fertilidade. Eu posso entender que é Com isso? toda É certeza. Sim. mesmo? E fica difícil até de falar, porque às vezes o paciente tá assim, olha, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso. Ele fala, ó, meu amigo, pesa 160 quilos, tá com 3 meninos, acabou de fazer uma vasectomia. Eu falo, olha, ele com certeza, se fizesse tudo mais de uma maneira assim mais correta, mais Hã, certinho, hã. ele ia ter um padrão seminal mais alto ainda. Mas eu falo com essas palavras, ó, cada pessoa tem uma cruz. Cada um tem uma deficiência e a gente não pode também ficar se comparando, Não, isso é muito né? importante. Então, O olha, atendimento é personalizado. sim, é o seu problema é esse, olha, tudo bem, vamos tratar, vamos Sim, buscar o tratamento, sim. né? Vamos dar uma pausa rapidinho só para dar um recado para vocês. Claro que é falando de saúde, né, gente? Vou falar sobre a Clínica Guarani. Eu sempre falo aqui, gosto de repetir, né? A confiança é tudo. E olha, a Clínica Guarani já está há mais de 16 anos no mercado, com médicos conceituados que atendem nos melhores hospitais de Belo Horizonte e região. Tem estrutura de ponta, isso é importante, né, gente? Olha só que bacana. Atende por convênios particular e tem descontos com pedidos do SUS. É isso mesmo que você ouviu. Você leva seu pedido do SUS lá e vai ter desconto. Então, lá você encontra tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos. O atendimento é rápido, de qualidade, o melhor, hein? Por preços acessíveis. Já pensou? Liga agora mesmo, tem QR Code, entre em contato agora mesmo e vá cuidar da sua saúde de forma rápida, segura e acessível. Fica essa dica. Voltando aqui, doutor Eduardo. Então, quer dizer, cada um, né, tem um perfil ali, independentemente das. Você olha assim, você acha uma coisa e pode ser outra. Então, isso é muito importante. Primeira coisa, para você avaliar a fertilidade, é fazer o exame de espermograma. Sim, espermograma, Segunda é o coisa. primeiro exame. Segunda coisa, dependendo da consulta, do exame físico que você já fez, você vai direcionar o paciente para um distúrbio hormonal, um distúrbio anatômico, uma alteração do exame físico que você está suspeitando que possa ter algum Aham. problema. Sim. Tem paciente que, por exemplo, ele não tem tem uma alteração genética, que ele tem uma ausência de um ducto deferente, que é onde é que a gente faz a cirurgia da vasectomia, por exemplo, que é o conduto que liga o epidídimo até a vesícula seminal. Ah, Então é como se você tivesse uma fábrica, que é o testículo, e você não tivesse uma estrada para drenar o produto que você está fazendo. olha só. Então, às vezes, ele tá tudo certo, tá lá, só que ele não consegue sair. Então, de repente, o problema da fertilidade dele é só você conseguir acessar o Sim. testículo ou o espermatozoide que está lá. Aham. Dependendo do que você encontra, você pode suspeitar de síndrome genética, às vezes de repente você precisa fazer um painel genético para a gente entender se existe alguma doença, algum risco de transferir alguma doença genética para a prole. Aham. Então, a medicina reprodutiva, ela não Ela é é bem assim complexa, na tão verdade. difícil, mas quando você começa a entrar dentro do tratamento, ela tem muito parênteses. Entendi. Eu costumo falar isso, é cheio de parênteses. É Aham. assim, mas olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, Tudo tem isso tem aqui. seus poréns, né? É É, isso, mas é. tem observações aí. Agora, engraçado, assim, por exemplo, mesmo que as pessoas às vezes não tenham esse objetivo, eu quero ter filhos, quero ver como é que está a minha saúde, você considera importante o homem em si, assim, como o homem mesmo, procurar um andrologista, urologista, independentemente da idade ou do objetivo de vida? Ou só deve procurar realmente quando há o objetivo de ser pai ou quando se queixa de algum sintoma? Não, com certeza a gente deveria procurar, né? Ou deveria, pelo menos, um papel, por exemplo, de um pediatra, por exemplo. Olha aí. A mulher, quando ela menstrua,
ela já vai para o ginecologista. Sim. E ela tem aquele ginecologista que está com ela tem desde 20, Sim, 30 anos, né? é verdade. O homem não tem. O homem ele passa da vida infantil para a vida adulta Sem fazer acompanhamento. um segmento médico. Então, assim, essas próprias varicocélias que a gente fala aparecem na adolescência. Olha Agora, isso. que adolescente que a gente encontra fazendo espermograma? Não tem. Não faz uma avaliação com um urologista, fazer um ultrassom, dar uma olhada. Para ver a saúde dele Lógico, também, né? Falando sim. além de reprodução, além de fertilidade, a própria saúde. Como até descobrir Sim. um câncer de próstata, por exemplo, também Sim. é possível por meio dessa especialidade ou não? Sim, já aconteceu. Já descobriu um câncer de próstata em paciente que veio investigar a infertilidade dele. É mesmo? A gente viu os exames, a gente faz um exame mais completo, né? Aham. E também já descobri, esse é mais frequente, câncer testicular. O câncer do testículo, a infertilidade é um fator de risco para um determinado tipo de câncer testicular. Meu Deus. Olha só, vai além disso. E o contrário também. Se você tiver um câncer testicular, você pode ter infertilidade. Pode piorar a fertilidade. Olha isso, gente. Então, até o oncologista, ele tem que ter na cabeça dele um conceito de criopreservação, de preservar a fertilidade do cliente dele, do paciente dele. Sim. Falando com ele, olha, vamos congelar sêmen. Hoje isso não é um problema para você. Existe isso também? Porque a mulher congela o óvulo, o homem também congela. Com certeza. Então, é um trabalhinho de formiguinha, de conscientização. De que conversar. É um assunto que não é muito discutido ainda, por mais que a gente venha avançando, né, em relação a uma mente mais aberta, a informação com os meios aí, né, com as mídias, TV, rádio, internet, esses assuntos não são frequentemente discutidos. E isso muitas vezes também não gera uma curiosidade na pessoa. Então, ela vai passando a vida ali sem saber a importância, talvez, de fazer uma investigação, assim como toda especialidade, você vai lá, faz um exame de rotina. Acho que você se prepara melhor para o futuro, independente do seu objetivo, né? E talvez descobre, não que essa seja a intenção, mas se tiver alguma coisa ruim, já descobre logo também, já começa um tratamento mais cedo. Sim, é o grande valor do acompanhamento. Você começa a ir todo ano. Por exemplo, o Novembro Azul para câncer de próstata. Exato, conscientização e tal. É porque chama mais atenção, tem um impacto maior. Sim. Câncer, morte, risco de vida. Risco de morte, né? Risco de vida. Sim. Ela tá vivo. Risco de morte, né? Então, poxa, é mais fácil de você conscientizar com vamos dizer assim, entre aspas, um produto. Porque o homem já é difícil para procurar médico, né? Quando se trata desse assunto, então, eu acho que o homem fica ainda mais rejeitando essa possibilidade, né? E é incrível como hoje houve uma melhora, com toda certeza. Se a gente comparar os tempos de hoje com o passado, talvez nessa especialidade sua também tivesse muito menos pacientes do que hoje. Muito. Existia um preconceito muito grande, né? Exato. Só que isso vai diminuindo. Sim. O próprio pai vai passando essa situação pro filho. Isso vai mudando. Sim. Você imagina, nossos pais foram educados por pais que às vezes eram da década de, sei lá, 20, 30. Então, era uma outra cabeça. Outra cabeça. Então, isso vai mudando. Antigamente, você lembra, hoje tá fácil de ver, por exemplo, tatuagem. Na minha época de criança, você não via tatuagem tatuada na rua, assim, igual tem hoje. Não mesmo. Normal. Antes era, nossa, coisa de gente de marginal, de sei lá o que. Hoje não, normal. As coisas vão mudando mesmo, a cabeça vai mudando, graças a Deus. E ter cuidado também que na internet tem muita coisa à disposição, mas eu acho que principalmente nessa área, viu, gente, assim, é muito perigoso também você começar a ler algumas coisas, né? Então, sempre eu falo, gente, procura um especialista, porque a internet, ela tem informação, mas ela pode também te fazer pegar um caminho errado, né? Então, assim, nada melhor que sentar com o médico e discutir, né? Nem sempre o que você lê tem a ver com o que está acontecendo com você, né? E falando em reposição hormonal da área masculina, o principal hormônio, obviamente, é a testosterona. Qual outro hormônio teria? Ou é só a testosterona? A testosterona e derivados de testosterona, testosterona sintética. Porque você está falando de testosterona bioidêntica, né? E os outros sintéticos. Por exemplo, a gente está falando de testosterona bioidêntica, são aquelas, o decilato, cipionato, de testosterona. Então, testosterona é o carro-chefe ali mesmo do homem, né? Sim. Agora, o que a gente vê é importante fazer reposição desde que
a pessoa esteja com uma deficiência. O que a gente vê hoje em dia é o uso, às vezes, da testosterona, sem uma consulta, sem uma prescrição, muitas vezes sem uma necessidade, e isso gera um efeito contrário. Ao invés de ter benefícios, a pessoa vai ter o quê? Prejudicial à saúde, isso, né? Sim, é muito difícil esse acontecer de uma maneira muito prejudicial se for feita com um profissional sério. Exato. Tá? O problema é o underground. É o cara da academia É que isso que eu sabe te onde perguntar. compra no mercado negro A gente vê ali. muito esse uso para a academia. Sim. Quais são os riscos desse uso para esse fim? Nossa, assim, primeiro, o que a gente está falando aqui de infertilidade é uma coisa imediata. Assim, além disso, sobrecarga hepática, sobrecarga a paciente pode ficar diabético, pode ter um problema renal, pode ter problema de colesterol, pode aumentar a pressão, pode ter um infarto, pode ter um É mesmo? AVC. Pelo uso de testosterona inadequado. Inadequado, Principalmente quando já está com a dose boa e faz uma dosagem que não precisa, é isso? paciente que não precisa usar e está usando de maneira desenfreada, sem indicação, às vezes. Então, esse pessoal da academia, É assim, da não tem. academia. Aí você pergunta, pô, como é que isso acontece? O pessoal Exato. sabe que é proibido e está usando, assim, dessa maneira, assim. Então, Sabe que faz muito mal e mesmo assim compra, mesmo assim usa por desse quê? jeito. Quais são os efeitos que eles esperam da testosterona nesse caso? Muitos deles, eles não usam essa testosterona para aumentar libido, não busca esse efeito, ele busca o efeito esteroide. Ele busca o efeito do anabolismo, né? Ele quer ficar forte, quer ficar grande, quer... Então hoje isso é muito apelativo, a mídia está em cima disso aí, né? Você vê que tem muitos podcasts de maromba, de tudo. Isso aí pode ser bom porque conscientiza, mas Sim. também vem de uma naturalidade das coisas. Assim, você está vendo que o pessoal usa medicação proibida e tá natural, ninguém acha normal. Fica normal. Isso Agem é que é o como perigo. médicos e, por exemplo, eu já ouvi até dizer, pessoas que tomam a testosterona para academia já sabem até que depois para por um tempo e faz um intervalo. É um Sim. lance, tipo assim, as pessoas, elas estão informadas, enfim, claro, não como médico, mas assim, estão fazendo por conta própria. Isso é muito perigoso, né? Fazer uma terapia de recuperação, terapia Exato. pós-ciclo, Isso. né? Isso precisa ser feito nesses pacientes que usam. A gente tenta evitar de ser moralista, de ficar falando o que pode, o que não pode fazer. Eu acho que existem opções, existem medicações legais para fazer isso, existem indicações para fazer isso. A chave é procurar um profissional responsável que não vai estar lá para satisfazer suas vontades, está lá para te prestar um serviço médico que quando tiver indicação de fazer. E é importante falar, ó, quer tomar? Beleza. Agora, alertar também. E quando você parar? O que vai acontecer? Exatamente. Seu corpo vai ficar pior do que era antes de você começar. Sim. Você não vai voltar para o mesmo nível que você estava. É daquilo para baixo. Então, se você já começou porque estava muito baixa, é um casamento. Casou com a testosterona. Então tem que gostar, tem que gostar muito, exato. tem que entender, tem que ter uma relação com a testosterona ali, porque vai casar com ela mesmo. E a gente sempre fala, olha, tome cuidado, use, a gente não pode ser também, a pessoa quer usar, vai encontrar um jeito de usar. Olha, interessante você falar isso. Muitas vezes não é chegar e falar, você não pode, é entender. Hoje as sociedades brasileiras de endocrinologia, até da Sociedade Brasileira de Urologia, elas condenam o uso estético da testosterona. Tá? A gente vai chegar numa situação que é parecida com a discussão do aborto, que é, por exemplo, às vezes a proibição do aborto, eles alegam que a proibição do aborto mata mais do que do que a proibição. Porque muitas pessoas vão buscar alternativas que não são legais e vão se prejudicar por fazerem algo mais perigoso ainda. Porque quando você faz dentro da legalidade, por mais que não seja o ideal, pelo menos você está mais seguro com relação ao processo. Sim, exatamente. Não você vai buscar um profissional que tem qualificação para fazer o que ele está fazendo. Esse é que é a chave. Não vai ser o grandão na academia que vai te falar o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Exatamente. Você pergunta, qual é a sua formação? Às vezes nem na faculdade está. Certo. Então, assim, que formação que ele tem? Ele vai assumir o risco? Não vai. Não vai. Ele vai assumir a responsabilidade, que é maior que maior o risco. A responsabilidade. Quem assume o risco é o paciente. Agora, o médico tem, ou quem está tratando tem que assumir a responsabilidade. Esses não vão assumir.
Exato. Eles vão mandar para o médico resolver. E o mal está feito já. Então, é uma situação muito difícil. É. É muito mais fácil ele acreditar No que ele quer no que ver. ele quer ser, É. né? Ele tá vendo aquilo ali, fica um espelho para ele quer ser daquele jeito. E mesmo E que ele ele não tome quer. assim por pouco tempo, vamos falar, tomou 1 ano, mesmo assim já houve afetou um pouco ali aquela. Pode afetar um pouco, sim. Aham. Então, é assim, é igual decidir, você decide fumar. Você está escolhendo fumar. O Isso. papel do médico, o papel da pessoa que está te aconselhando olha, tem isso que pode acontecer com você. Você é adulto, você fuma se quiser. Mais ou menos assim. Uhum. Eu acho que, no final das contas, o papel do médico é alertar, tratar, Sim. confortar, mas ele precisa ser honesto também e falar, olha, esse caminho que você está escolhendo, às vezes não tem saída. Com certeza. É ter a consciência tranquila. Você segue nesse rumo que escolheu, vai pra frente. Então precisa de uma maturidade para escolher isso. O que você está vendo é criança não, adolescente aí de 14, 15 anos abusando de testosterona, né? Nossa. Não tem consciência, maturidade de saber o que está acontecendo. Por isso Está é muito importante. naquela fase influenciável, né? Sim, isso é importante, a busca de um profissional desde cedo para entender o que deve ou não ser feito. E agora está quase acabando aí o nosso programa, doutor Eduardo. O que você falaria para o pessoal assim que quer ter filho, quer dizer, mesmo achando que não é provável, hoje em dia a medicina está evoluída, então assim, quem quer ter um filho hoje, existe 100% assim, nunca vai ter ou sempre há esperança assim? Para quem tem dificuldade, claro, né, gente? Eu falo para o paciente desse jeito. Jeito vai ter. Não, às vezes não é do jeito que você quer. Então, assim, alguma coisa vai poder ser feita. Banco de óvulos, por exemplo, banco de sêmen. Entendi. A gente falava naquela época, vamos falar de um termo que o pessoal conhece mais, barriga de aluguel, por exemplo. Sim, né? sim. Útero de substituição chama, mas a gente fala para o pessoal entender. Sim, o congelamento, ele deve ser feito até que idade, mais ou menos, tanto do homem quanto da mulher? Da mulher é em relação à qualidade do óvulo, reserva, qualidade. Quanto mais jovem, mais adequado. Certo. Sim, mas ela não tem impedimento. Por exemplo, uma mulher de 36, 37, 38 anos quiser congelar, tem reserva boa, congela. Ela não vai ficar mais nova, ela vai ficar mais velha. Se esse é o óvulo mais novo que a gente pode vai guardar, ser melhor do que congelar para frente. a gente vai ter, vai trabalhar. Uhum. Não adianta ficar pensando nas coisas, trabalhar na realidade. Sim. Tem causas genéticas masculinas, principalmente femininas também, né? Que a gente entende, olha, não vai ser possível uma paternidade biológica. Existem outras opções, por exemplo, como eu falei, banco de sêmen. Que não vai ser o do pai ali, não é isso? Ele não vai ser o pai biológico. Exato. Mas todo aquele processo vai ser igual. Claro, acompanhamento da gravidez da esposa e tal. Se você vê o amor que é o pai e a mãe com um filho adotivo, quando ele recebe, quando ele sai à adoção, ele pode ter, você imagina ela passando pela experiência de acompanhando gestação, os 9 meses. E você vê aquela vida nascendo desde o começo. Vai gostar igual, se bobear mais. Olha que legal isso. Então, olha que interessante isso, hein? Eu acho que assim, tem o que biológico entender... ele não é um fator tão assim de peso para você amar mais ou não, né? Você tem a intenção de se ver na criança. Né? Você está se vendo na criança de alguma forma. Sim. Mas até na hora de escolher o sêmen, o banco do banco de sêmen, né? O perfil você consegue do doador, escolher um perfil mais próximo? Você consegue um perfil seu. Por exemplo, altura, cor de pele, cor dos olhos, tipo eu não de cabelo. Sabia. Dá para você escolher, então. Não é uma coisa as escuras também, não, né? Sim, não é, não. Então, porque também depois vai que, né? Não era aquilo que... não é uma forma de escolher, né? É uma forma de você ficar mais próximo possível de si, você né? quer se ver na criança também. Sim. Né? Doutor Eduardo, passa pra gente, por favor, aí os seus contatos. Quem quiser saber mais, aonde te encontra e sua rede social. Olha, minha rede social tem todos os contatos que vocês podem precisar, tá? Então, @andrologista, no Instagram, tá bom? Consultório 3226-3013, tá bom? E a clínica de medicina reprodutiva Huntington Procriar. Muito bom, doutor. Sem esquecer, também atendo na clínica Belite, é uma verdade. clínica de nutrição
que lá eu consigo supervisionar, ajudar, quando precisa, os tratamentos hormonais e disfunções sexuais que a gente tem lá também. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Como foi Sim. esclarecedor. Parabéns pelo seu trabalho, que continue realmente mudando a vida das pessoas, porque, de fato, isso sim muda a vida, realiza sonhos, né? Você constrói famílias e, é claro, de maneira saudável, de uma maneira consciente, isso que é o mais importante. E parabéns mais uma vez. Viu, gente? Não deixe de procurar doutor Eduardo. Mesmo que você não esteja com o objetivo de ter filho, né, não está com nenhum problema, vai lá, você homem, faça uma consulta com ele e já saiba aí prevenir, né, o que tiver que prevenir, tratar o que tiver que tratar, e é isso que a gente tem que fazer. Médico de qualidade, obrigado. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Compartilhe esse vídeo, passa para frente. Muita gente não sabe sobre o que foi falado aqui hoje, então faz isso, compartilha e espero vocês no próximo programa Saúde e Estilo. Até lá!